Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre notícias quentinhas no mundo da IA, no mundo da tecnologia, né, no mercado de tecnologia, que são as duas versões aí novas das inteligências artificiais que foram lançadas recentemente. O GPT 4.5 e o Claude, né, o Claude ou Cloud, não sabemos muito bem como se pronuncia, o Claude 3.7 Sonnet. Aquele negocinho lá da Anthropic. Exatamente. O 3.7 Sonnet, né, que também foi lançado recentemente. E hoje estamos eu e Ângelo aqui para falar um pouco para vocês das nossas percepções, o que a gente leu, o que a gente testou, como é que foi. E é isso. E vamos por aqui hoje, né, Ângelo? É isso aí, Fernandinha. Estamos aqui para trazer novidades para os nossos ouvintes e para a gente mesmo, né? Exato, eu adoro esse quadro, né? Que nós mesmos ficamos atualizados aí, né? Com as novidades de mercado. Então, gente, agora no final de fevereiro, mais, né, especificamente no dia 24 de fevereiro, a Anthropic lançou o 3.7 Sonnet, né? E o GPT lançou, né, a OpenAI lançou no dia 27 de fevereiro o modelo 4.5, né, do GPT. E hoje vamos começar falando um pouquinho aí do GPT, né, do 4.5, e depois a gente vai falando um pouquinho do Claude. O que você acha? Pode ser. Então, bora. E eu vi que no vídeo de lançamento aí do GPT, né, do dia 27 de fevereiro, eles começam falando um pouquinho sobre dois eixos que eles chamaram de dois eixos de desenvolvimento de modelos de IA, que o eixo de aprendizado não supervisionado e o de raciocínio de escala, né, de raciocínio de escala. E o GPT, o 4.5, ele se encaixa nesse eixo do aprendizado não supervisionado, que basicamente é um eixo aí que se refere à capacidade do modelo de absorver grande quantidade de dado de maneira autônoma, né, e identificar padrões sem intervenção humana. Quanto o eixo aí de raciocínio, é um eixo que enfatiza a capacidade do modelo de pensar antes de responder. E é legal isso, porque o 4.5 ele vai no eixo, como eu falei aqui, do aprendizado não supervisionado. E o Claude 3.7 Sonnet, ele já vai num eixo híbrido, que eles falaram quando eles lançaram, que o Claude 3.7 ele era um modelo híbrido, que né, de sob demanda, ele iria alternar entre o modelo de raciocínio e o modelo não supervisionado. Você falou pra gente começar falando sobre o GPT 4.5, mas eu acho que o tempo todo a gente vai ficar falando dos dois aqui, comparando, sabe? E aí eu já vou aproveitar e comentar aí, já que você falou do Claude 3.7, né? O que eles mais valorizam aí nessa última release deles é isso, né? Essa capacidade do híbrido, do próprio usuário poder definir um orçamento e poder falar, olha, para essa pergunta aqui, eu quero que você use um pouco do seu racional, mas pense profundo também com um determinado limite. E o próprio usuário pode definir esse limite e aí você pode começar a balancear, né? Uma resposta rápida e seca, mas talvez com menos qualidade, uma resposta um pouco mais profunda, gastando um pouquinho mais de tokens ali, né? Mas com mais qualidade também, né? Exato. E olhando para as datas de lançamento de cada um deles, né, o Claude aí tendo sido lançado dia 24 de fevereiro e o GPT 4.5 dia 27, parece um pouco que o 4.5, até o vídeo que eles fizeram, foi um pouco de reação aí a esse lançamento da Anthropic, né? Até essa parte inicial que eles falam desses dois eixos, porque mostra que o 4.5, ele tá num lugar do aprendizado não supervisionado, mas que a OpenAI parece que está também no movimento de utilizar as duas coisas, né? De falar que eles provavelmente vão para esse caminho da complementação entre o modelo de raciocínio e o modelo não supervisionado. Mas parece que é muito mais uma reação, assim, tipo, nossa, vamos lançar alguma coisa aqui, né? Para esse negócio aí do modelo híbrido, né, que a Anthropic trouxe. E quando a gente começa a pesquisar sobre o assunto, a gente começa a ver todos os reviews, todos os testes, as impressões dos usuários, né? A gente cai um pouco nisso que a Fernandinha falou, né? Parece uma reação do tipo, vamos lançar alguma coisa, uma tentativa quase desesperada de se manter relevante ali no mercado para poder responder a todos os outros movimentos que vêm acontecendo, né? Não só a gente tá falando aqui focado no Claude 3.7, no GPT 4.5, mas, cara, tá todo mundo trabalhando com IA generativa hoje, tá todo mundo tentando lançar um modelo que seja mais eficiente em um determinado assunto, um que gere código melhor, um que seja mais humano, um que seja mais barato, tá todo mundo se movimentando para isso. A OpenAI, não sei se a gente pode falar que foi a mais
relevante em termos de popularidade, mas é uma das mais relevantes em termos de popularidade, né? Ela que todo mundo já ouviu falar em ChatGPT. Eu posso conversar, eu posso falar, acho que minha mãe já ouviu falar em ChatGPT, mas eu duvido que minha mãe já ouviu falar sobre a Anthropic Claude, sabe? Com certeza não. Eu comparo até um pouco, sei lá, Bombril, por exemplo, né? Que o ChatGPT, querendo ou não, toda vez que alguém se refere a Exatamente. IAs, no geral até, a pessoa lembra de cara do ChatGPT, né? E não de um Claude, do Gemini ou de qualquer outro, né? Eu tenho uma cunhada que usa um Meta AI dentro do WhatsApp e ela fala que usa o ChatGPT, sabe? Então é mais ou menos isso que você tipo falou, o isso. Bombril, né? Exatamente. E aí a OpenAI, quando, né, nesse vídeo de lançamento, né, e nos textos de lançamento dela, eles falam aí que o ChatGPT 4.5, né, é um passo à frente na ampliação do pré-treinamento e do pós-treinamento, né, e que eles dimensionam o aprendizado não supervisionado, melhorando a capacidade de reconhecer padrões, traçar conexões e gerar insights criativos sem raciocínio. Então, basicamente, é um modelo, né, pensando aí na comparação entre o 4.5 e o que veio anterior, né, que é o 4o, por exemplo, né, ele melhora, então, a capacidade geral de entendimento e resposta, ele tem um melhor alinhamento às tarefas específicas e ele tem essa melhor geração de insights e conexões implícitas. E além disso, eles também falam que ele tem uma maior inteligência emocional, o 4.5, né? Então, provavelmente ele tem uma percepção um pouco mais refinada aí do contexto emocional da sua conversa. Isso até no vídeo, eles até dão um exemplo, né? Ah, tô triste por causa disso, né? Nem me lembro exatamente o exemplo do vídeo, mas no texto eles falam, eu falhei num teste, tô triste. Aí o 4.5, ele tende a ser um pouquinho mais empático, a falar assim, poxa, você quer conversar um pouco sobre isso? O que você quer fazer e tal? E o 4o às vezes vai para um lugar mais, essas são as dicas práticas de como fazer para você sair daí. Esse é o que eles falam, né? Apesar de que, quando eu testei, eu não senti tanta diferença nessa parte emocional, da inteligência emocional. Eu testei pouco, tá? Assim, não testei a fundo, mas nas poucas perguntas que eu fiz, algumas ele realmente falou assim, o 4.5 parecia um pouquinho mais humano, mas assim, nada que eu achei tão relevante. Mas já de qualquer forma, assim, mesmo não sendo algo tão relevante, já é algo que eles estão fazendo um marketing pesado por cima. Também vi vários reviews, vários textos, vídeos que falavam exatamente sobre isso, sobre a inteligência emocional do chat do GPT 4.5. E isso me assusta um pouco, porque, poxa, a gente sempre disse assim, várias profissões vão ser substituídas pela inteligência artificial, mas psicólogo dificilmente, né? Cara, e a gente vê um GPT 4.5 aí tentando entrar um pouco nessa linha, de tentar ser mais humano, de tentar entender um pouco mais a emoção. Acho que dificilmente vai substituir um psicólogo, mas já é uma interação com uma máquina, com uma inteligência de entender o que você está sentindo, entender o que você está passando e tentar te dar um conselho em cima desse contexto, sabe? Isso é bizarro, cara. A gente imaginar que uma máquina, um modelo, já está conseguindo entender relações humanas de uma forma melhor. O Sam Altman, o CEO da OpenAI, né, ele até fez um tweet destacando justamente essa qualidade do modelo do 4.5 em relação à interação humana, né, à inteligência emocional, e o quanto realmente era um modelo que parecia mesmo que você estava conversando com uma pessoa. E hoje a gente já vê, a gente já até comentou isso em outros episódios aqui, muito texto do LinkedIn hoje é gerado por IA generativa e tal. Hoje, rolando o feed do LinkedIn, eu particularmente já consigo bater o olho e falar assim, isso tem cara de IA, né? De IA, né? Esse post aqui tem muita cara de IA. E aí a gente vendo notícias como essa do GPT 4.5, que tá mais humano, que ele tá mais sensível, né? Ele tem uma inteligência emocional maior, talvez isso vá dificultar esse nosso discernimento de quando é que realmente o texto foi escrito por um humano, quando é que foi realmente um material produzido por um ser humano, um material produzido por uma IA. Exato, a tendência acho que é bem essa, né, assim, não só da OpenAI, mas de todos, né, que estão competindo aí pela dianteira, né, pela frente aí do mercado de IAs, né, a gente teve um episódio sobre o DeepSeek recentemente também, né, é um outro que com certeza vem também competindo, né, com essas grandes aí do ocidente. Mas uma outra coisa que a OpenAI fala em relação ao 4.5 é que é um modelo que provavelmente eles esperam, né, que alucine menos, né, provavelmente por causa desse pré-treinamento mais robusto, por
esse pós-treinamento que eles estão melhorando, e até por uma arquitetura que, pelo que eles falaram, eles também melhoraram a arquitetura, né? Então, provavelmente é um modelo que vai alucinar menos. E aí, eu fiz alguns testes também, até pedindo para ele, pro próprio 4.5 gerar perguntas, né, em que eu pudesse comparar os dois modelos. Fui fazendo isso, né? Coloquei o 4.5, o 4O, pedi para um outro 4.5 me gerar perguntas e fui colocando nos dois e pedindo para esse primeiro analisar as respostas. E de fato, assim, eu senti o 4.5 um pouco mais conservador em relação ao 4O. E aí, quando eu pedi 3 estudos científicos sobre carros autônomos de 2024, o 4.5 me deu 2 estudos só, e um deles era de 2023. E o 4O me deu 3 estudos, só que um deles era de 2023 também, e outro era um artigo escolar, tipo, de um aluno de ensino médio. Aí, esse foi a alucinação, eu senti o 4.5 um pouco mais conservador, que foi assim, ó, eu só tenho 2 pra te dar, eu não tenho Ele 3, tem mais não. critério, né? Ele tem mais critério um pouco. E quando eu até pedi, falei, poxa, mas você só me deu 2, ele falou, porque eu realmente não encontrei um terceiro. E quando eu falei que era de 2023, ele falou, realmente, desculpe, eu vou te... Né, eu não encontrei outros artigos científicos, mas veja aqui algumas outras coisas. E o 4O colocou como artigo científico um trabalho de um ensino médio, de uma escola, né? O que realmente é um modelo um pouco mais, talvez, menos conservador mesmo, né? E aí eu fui perguntando algumas outras coisas, como, um livro fictício. Me fale sobre esse livro. Aí nenhum dos dois alucinou, nenhum dos dois me contou, falou que esse livro não existia. Falei sobre uma pesquisa que não existia. Eles também falaram, não existe. Aí falei de um evento que eu queria saber, que era um evento que também não existia. Aí o GPT-4o deu uma alucinada e inventou um outro evento lá, que também não existe. E quando eu pedi algumas patentes de veículos, ele também, o 4o, alucinou e inventou umas patentes. Ou seja, o 4.5, pelo esse pequeno teste que eu fiz, faz um pouco de sentido que ele parece um pouco mais conservador, e ele parece que até esse processamento dele que foi melhorado, né, essa arquitetura que realmente verifica os fatos no final, faz com que ele talvez consiga realmente alucinar um pouco menos do que o 4o. Isso vai de encontro com os dados que eles mesmos publicaram também, né? De acordo com os dados publicados pela OpenAI, esse modelo novo do GPT 4.5, ele tem 37% de alucinações. Eu acho que até um número alto. Pensa assim, sei lá, quase metade das suas pesquisas vai ter algum traço de alucinação ali, né? Mas o modelo, o 4O, o 4O, ele tem 60% de alucinações. Então, de 60% caiu para 37% já. É um ganho bem significante já. Podemos falar que caiu quase pela metade. Isso é muito bom. Mas isso é um outro dado importante da gente saber, pra gente lembrar o tempo todo. Cara, nós estamos lidando com IA, nós estamos lidando com modelos que ainda estão sendo testados, ainda é uma coisa muito nova, a gente ainda precisa muito de supervisão humana dentro desses modelos, dentro de todas as ações que a gente está tomando baseado nessas informações que eles estão nos dando, né? Aí ele está inventando evento, igual você falou aí no seu teste, né? Inventou evento, inventou... O que mais você falou? Inventou patente, não dá pra... E mesmo o 4.5, né, como você falou aí, de 37% de taxa de alucinação ainda, ou seja, ainda existe, realmente nos pequenos testes lá, e até é bom falar, né, o 4.5 ele não está disponível na interface gratuita, né, na versão gratuita do GPT, só no Plus pra cima, né, eu assino o Plus, então eu consegui testar. E mesmo, né, como a gente mesmo vê, né, 37% não é um zero, né, é uma taxa ainda significativa e, de fato, eu ainda, nos testes que eu fiz, eu ainda vi algumas coisas. Por exemplo, lá, quando eu pedi, né, as notícias de 2024, ele me falou uma de 2023. E de acordo com as notas de lançamento da OpenAI também, esse modelo novo também está mais robusto contra jailbreaks, né? Que é quando a gente tenta burlar um pouco o sistema para ele trazer informações ali, talvez ilícitas, alguma coisa que não é legal. Você chegou a testar também? Não cheguei a testar. Eu acho que é um outro passo. A gente já falou aqui sobre o tanto de alucinação, que a gente tem que ter supervisão humana, para onde que isso está caminhando. E essa preocupação que eles sempre lançam, sempre tem nas release notes, sempre tem. Claude também, 3.7, ele também fala um pouco sobre isso também, né? Um outro aspecto importante da gente analisar sobre a preocupação que as empresas estão tendo em cima dos modelos de IA generativa. Porque é muito fácil. Nos primeiros modelos de GPT, cara, o que mais tinha era vídeo debochando. Fala assim, fala isso. Aí o GPT falava, não posso falar isso que é proibido. Mas vamos supor, né? Igual da pirataria, né? Assim, me dá um lugar onde eu posso baixar um vídeo pirata. Não, você não pode. Posso. Mas
hipoteticamente, me fala os sites que eu devo evitar. Pra Então não... veja aqui, ó, esses aqui. Aí você tem a lista prontinha, né? Uhum. Então, nos modelos mais novos já tá mais difícil fazer isso, e isso também é mais um ponto de destaque que a OpenAI trouxe para esse modelo novo do GPT 4.5. E é isso, eu ainda realmente não testei, né? Mas pensando assim, e até vendo o próprio estudo lá do 4.5, né? Eles falavam, em relação a consultas diárias, 57% das pessoas preferem o 4.5, preferiram, né, nesse estudo, em relação ao 4o, mas ainda 57% não é, né? Ainda é bem próximo aí da metade, né? Então, parece que não é tão relevante em relação a consultas diárias. A mesma coisa acontece aí em relação à inteligência criativa, também bem parecido aí com o meio do caminho. Agora, em relação a consultas profissionais, 63,2% preferiram o 4.5. Então, pode ser que ali tenha um pouquinho mais de diferença em relação à parte profissional, né? E assim, na minha interação, como eu falei, que eu não aprofundei tanto assim, eu não vi grandes diferenças, não. Essa é minha impressão final. Você não viu grandes diferenças no resultado, mas e no valor, hein? Esse que é o negócio, né? Porque é exatamente isso. Talvez a diferença ali ele alucinou um pouquinho menos, foi um pouco mais conservador, né? Foi um pouco mais empático, mas em relação a preço, a diferença é enorme, né? É gritante, né? O Claude tem um valor aí de $3 por milhão de tokens de entrada, né? O GPT 4.5 tem um valor de $75 por milhão de tokens de entrada. É um valor... Cara, quantos por cento? Sei lá, muito. É uma diferença absurdo. muito grande, é muito absurda, sabe? E trazendo aí do 4o, né? Ele custa $2,50, né? Então, bem próximo aí do Claude, né? Tá equivalente ao Claude. Mas muito menos do que o 4.5. E aí, o pessoal da OpenAI, eles até disponibilizaram o 4.5 via API também. Só que eles até estão, eu vi lá eles falando que estão até avaliando, justamente por causa do custo, né? Poxa, não sei, por essas pequenas mudanças, o quanto vale a pena, né? Você pagar muito a mais. E aí, acho que é a principal conclusão. Legal, realmente ele tem uma inteligência emocional mais acurada, realmente ele funciona melhor para alguns casos, ele realmente tem uma alucinação menor, mas no custo-benefício... Não parece valer, né? Pelo que eu tô vendo aí de todos os reviews, pelo que você já testou também, pelo que eu li a respeito, acho que é melhor esperar um pouquinho mais, né? E é isso, assim, como a gente falou no início, né? Não sei, me pareceu mais uma reação. Tanto que eles lançaram também em preview, né? Numa versão preview que eles, até no próprio vídeo de lançamento, eles falam que eles estão mais querendo ver a reação da comunidade, de como a comunidade vai usar o modelo, do que realmente me pareceu mais uma reação mesmo ao lançamento do Claude do que outra coisa, não sei. Acho que foi mesmo algum movimento de mercado nesse sentido. Mas aí vamos falar um pouco mais do Claude aqui também. A gente já falou que, é a versão mais inteligente da Anthropic até agora. A gente já falou aqui também que ele tem um raciocínio híbrido, né? E inclusive o usuário pode meio que regular isso ali de acordo com o seu orçamento. E eu vi também que esse modelo novo, ele tá muito melhor para gerar código, especificamente de front-end. Você viu isso também? Eu vi que ele, assim, o 3.5 ele já era conhecido, né? O Claude 3.5 Sonnet, ele já era conhecido como um modelo que lidava melhor com código, né? E não sei você, mas eu uso muito o 3.5 Sonnet, eu uso mais do que o GPT, o 4o ou qualquer outro modelo do GPT, ou de qualquer outro, né? Eu uso bem o 3.5 e eu gosto muito do 3.5. Não só para código, mas para qualquer outras coisas, tá? Assim, da minha vida. Até porque nem programo mais. Mas pra minha vida, eu já gosto mais do 3.5. E aí o 3.7, como você falou, né, ele veio... E aí o 3.7 veio melhorando ainda mais a habilidade, né, de software engineering aí do Claude 3.5. Até olhando pro bench aí que eles fazem aí de codificação, né, aquele bench bem conhecido de codificação, o Claude 3.7, ele bateu 62,3%, enquanto o 3.5 bate 49%. E quando liga, né, o modelo aí do Thinking, do Extended Thinking, isso até aumenta para 70%, né, nesse indicador de codificação, que é o SWE, de Bench Verified. Então, realmente é um modelo que está sendo cada vez mais específico para código, né? Isso é legal porque acho que eles já perceberam isso,
Não sei se era a estratégia inicial, desde que lançaram a primeira versão e tal, mas eles com certeza perceberam isso e lançaram também o Cloud Code, né? E aí o Cloud Code, eu tava doido pra testar, não deu tempo de testar aqui antes da gravação, mas o Cloud Code, eu vi lá os vídeos, você manda um npm install, coloca isso no seu terminal, apesar de ser com npm, você pode usar com outras linguagens também, né? E ele consegue, dos modelos já conhecidos, né? Ele é o que tem aí a maior acurácia, né? E ele já tem integração, inclusive, com o GitHub. Então, cara, olha que legal, você pode colocar o Cloud Code ali no seu terminal e você vai ter um parça ali da programação, cara. Você pode mandar o comandinho para ele já vai identificar qual que é o arquivo que tem que alterar, já vai ter que fazer o teste unitário, rodar o pipeline, fazer o commit para você. Ele já faz commit no GitHub para você. E obviamente a gente já falou isso aqui, né? A gente tem que ser sempre uma supervisão humana e tal, e ele te permite supervisionar, conferir ali tudo que ele tá fazendo para ver se tá fazendo commit certinho e tal. Mas já cara, baita evolução também, com né? certeza. Uma IA generativa com integração no GitHub que já altera o seu arquivo e já faz o commit automaticamente para você. É doideira mesmo, né? A gente tá vendo aí uma evolução muito grande do nosso modo de fazer as coisas, né? Mas você tava falando aí do front-end e um teste que eu vi, até vi num vídeo também e fiz, né, um teste de pegar uma tabela e pedir para ele gerar um dashboard interativo. Fiz esse teste assim, peguei um print de uma tabela, até vi isso num vídeo, né? Peguei um print de uma tabela e falei, gera aí um dashboard interativo. E ele gerou um dashboard bonitinho. E o legal da interface do Cloud, né, do 3.7, que agora ele tá disponível com pouquinhos tokens, tá? Assim, é só pra você testar mesmo e ficar com vontade. Ficar com vontade de pagar. Exatamente, de pagar. Eu queria pagar, eu acabei não pagando antes aqui da gravação, mas eu já tava com o cartão na mão, assim, porque eu queria mais, justamente, porque eles disponibilizam uma quantidade pequena. Mas basicamente o que eu pedi pra ele, eu peguei um print de uma tabela, joguei lá e pedi, cria um dashboard interativo. E aí a própria interface do Cloud, ele gera, né, o código e um preview, né, do dashboard. Ele Então, gera o HTML, CSS, já deixa ali exato, funcional, né? Exatamente, já consigo ver e testar ali. E depois eu acabei pedindo para ele gerar um HTML para mim, e aí ele gerou e eu coloquei no meu browser lá e funcionou bonitinho, interativo, super legal já. E assim, sei lá, eu gastei 5 minutos fazendo isso, menos até. E tentei a mesma coisa no 4o e eu senti que a interface tava mais feinha. Ele consegue também, ele não tem o preview na interface do GPT, ele consegue gerar o código, você consegue ver o código até lado a lado, igual o Cloud está fazendo, mas você não consegue ver um preview de como ficaria isso. Então, eu tive que baixar o arquivo, né? Tive que pegar, copiar, jogar no Notepad++, salvar e tal, e abrir no meu browser. Já o Cloud, eu consegui baixar o arquivo, clicar, abrir no browser e já tava lá o meu HTML bonitão. Eu acho que isso faz total diferença, né? Na experiência do usuário. Acaba sendo mais rápido, né? E eu já vi o preview, eu posso mudar alguma coisa ali, e ele vai gerando versões também, não sei se você já viu isso, mas essa ferramenta que eles têm de código que é lado a lado com o prompt, ele fica versionando, então você consegue facilmente ver as modificações de acordo com o que você pediu para ele mudar. De acordo com o seu prompt. Isso, né? É super difícil nos outros, assim, pelo menos até a última vez que eu testei coisas relacionadas. Era difícil porque você não consegue ficar vendo as mudanças do que tá sendo feito no seu código, né? Então, assim, de fato, eu acho que o 3.7 ele vem bem forte nessa parte de geração de código, principalmente talvez aí de front mesmo. Teve um dos números que eu vi que eles publicaram também, que tá uma tarefa tipicamente feita por um humano em 45 minutos, ele faz assim, questão de milissegundos ali, talvez segundos, né? Mas já é um baita ganho, né? No vídeo, um dos vídeos que eu vi de lançamento aí do Cloud também, eu vi uma edição de vídeo feita por um prompt. Então, o usuário subiu um vídeo e falou, cara, eu quero esse vídeo agora todo em preto e branco, eu quero esse vídeo mais com uma aparência mais de antigo, muda os pixels, sei lá das quantas. E dentro da página de preview, a gente tava falando do preview aqui, né? O Claude já foi mostrando como que tava o vídeo original e o vídeo que ele tava gerando de acordo com o prompt mandado pelo usuário. Vídeo. Cara, fazer edição de imagem, as IA generativas até já faziam alguma edição, gerar edição. Agora, vídeo eu ainda não tinha visto isso, achei sensacional também. E de acordo com o prompt que você manda, ele edita o vídeo e já te mostra no preview original, o novo que ele gerou, e aí você já pode... tá, gostei dessa parte, mas, cara, é impressionante demais, né? O que a gente tá vivendo. É impressionante. Eu vi também uma review de
um cara fazendo a comparação entre o 3.7 e o 4.0 em relação a código, geração de código mesmo, como a gente viu aqui, com certeza é o ponto mais forte aí do 3.7, né? E aí ele passou por algumas funcionalidades, assim, tipo, gera pra mim programas, sisteminha simples, assim. E aí ele foi comparando, vendo o código gerado, analisando a qualidade também do código gerado, e foi falando, nesse daqui o 3.7 foi um pouco melhor, esse aqui o 4.0 acabou cometendo alguns erros, assim, relacionados à limpeza de código, ou, né, não escolher os melhores componentes, coisas assim. E aí ele fez uns 3 testes, sendo que o último dele, que ele falou que era o mais complexo, era pra criar um whiteboard lá, tipo um mural da vida, ou um próprio whiteboard tipo da Microsoft, que vários usuários iriam editar ao mesmo tempo, e aí ele tinha que ter controle de modificação, coisas assim. E esse cara, eu não testei, né, foi esse review que eu vi, ele falou assim, o quanto o 3.7 humilhou o 4.0, assim, em relação à qualidade do código gerado. E ele colocou isso lá, né, não sei se vai ser realmente, ou se a gente vai chegar nisso, mas esse cara, ele até teve uma opinião bem polêmica lá na hora lá, ele até emitiu uma opinião meio polêmica, que é, os desenvolvedores júniores podem ser realmente substituídos por uma ferramenta como essa, porque a qualidade de código que esse cara gerou é absurda. Aí entra aquela opinião que eu tenho também, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, né? Eu não acho que desenvolvedor, independente da senioridade, vai ser substituído. Eu acho que inteiramente pela inteligência artificial, né? Eu acho que se um dia eu for substituído, eu vou ser substituído, na verdade, por alguém que está usando essa inteligência artificial melhor do que eu. Eu boto fé. A gente vai continuar ainda, né, como revisores, assim, como você falou, né? Mesmo o Foro, nesse teste dele, cometeu alguns erros em relação à qualidade de código, né? Não escolheu coisas tão boas. O 3.7 já escolheu, fez um código que, na opinião dele, foi bem mais robusto, né? Mas ainda assim, com certeza, ele precisou revisar e vai continuar precisando. Pelo menos eu também compartilho dessa opinião sua. Mas um outro teste que eu fiz, teve um cara aqui na DTI, vou até citar o nome dele aqui, o Arthur, que você também conhece, Ângelo, que ele ficou me instigando assim, vai, testa 3.7, não sei o quê, olha aí, baixa o cursor e tal. Ele ficou conversando comigo e ele falou assim, me manda uma tabela aí que você precisa gerar um dash. E esse teste que eu fiz, né, que eu até já mencionei aqui, foi numa tabela simplesinha que gerou um dash super simples. Eu mandei uma tabela pra ele super complexa, com muitos campos, muita coisa, e gerou um dash bonitaço pra mim. E ele falou, comecei gerando na interface do Cloud mesmo, e depois fui pro cursor, né, que pra quem não conhece é uma IDE que a gente pode até fazer um episódio sobre ela separado aqui, que eu acho que vale a pena, inclusive, mas é uma IDE que já tem o 3.7, por exemplo, que você já consegue acessar o 3.7, que eu imagino que eles têm uma parceria forte com a Anthropic, mas você também, acho que também consegue acessar o 4.5 já também, dentro do cursor. Mas então é uma ideia que ela é construída em cima de outras ideias, né, como o VS Code ou JetBrains, mas que é bem direcionado à utilização de IAs mesmo, para codificação. E aí ele falou que utilizou o cursor e que foi rapidaço e ele fez esse dash lindo pra mim. E aí eu comecei a usar o cursor e, gente, e assim, como eu falei, vamos ter que fazer um episódio só sobre isso, porque ele é absurdo o tanto que acelerou o desenvolvimento e dando boas indicações. Eu usei o 3.7 Sony no cursor, né? E apesar de eu não programar, gente, como já falamos aqui, eu tava fazendo uma aplicaçãozinha boba, né? Eu tava fazendo um web scraping de um site que eu precisava e eu resolvi usar o cursor pra isso. E aí, assim, utilizando o 3.7 Sony, né, mais o cursor, ficou um negócio realmente absurdo. Isso é legal, porque, igual a gente já falou, né? Mas só relembrando, o valor do 3.7 ainda é um valor acessível. Não sei se a gente pode falar exatamente acessível, mas é um valor compatível com o mercado. Sim, compatível. Diferente do GPT 4.5 aqui, né? Mas é um valor compatível com o mercado. Então, na hora que a gente analisa tudo isso que ele está trazendo para a gente de benefício, a acurácia para gerar código, o tanto que ele está fazendo bem isso, e a gente começa a pensar no custo-benefício dele, esse já é um que, parece que vale, a né? pena, promissor. Exatamente. Quando a gente fala de custo, realmente, né, o 4.0, a gente até já falou aqui, né, o 4.0 e o Cloud 3.5 são bem semelhantes aí, um é 2,50, o outro é 3. O 4.0 Mini já é um pouco mais barato. Aí tem o DeepSeek que vem, né, com essa outra vertente que é muito forte do custo baixo, né? Muito mais Mas baixo, eu, né? por exemplo, não testei o DeepSeek em relação à geração de código. Então, mas assim,
é um que também vale a pena a gente O ficar de DeepSeek, olho, o que eu já porque testei, que eu gostei dele, foi para tarefas criativas, assim. Todo mês, eu posto uma foto do meu filho lá no meu aniversário. Aí eu sempre uso alguma dessas ferramentas para gerar a legenda da foto, sabe? Então, entendi. eu sempre comparo Copilot com GPT, com DeepSeek. Eu mando o mesmo prompt para todo mundo para ver quem me dá a melhor legenda. E geralmente o DeepSeek ganha. Ele Ó, é legal. mais criativo, assim, para essas coisas, sabe? De rede social, criatividade, fazer alguma coisa engraçadinha, sabe? Legal. Mas no final das contas, né, se a gente pegar as assinaturas, porque, por exemplo, o Cursor, que é o que eu tava falando aqui, ele tem uma assinatura que é da ferramenta, né? Então, indifere o valor. Acho que o valor individual, se eu não me engano, é próximo de $20, que aí é o valor, né, para você como indivíduo, né? E tem um valor para empresas que, se eu não me engano, é um pouco mais caro. Então, é uma ferramenta um pouco mais cara, por exemplo, que o GitHub Copilot. Mas o que eu quero dizer aqui é que essas ferramentas, querendo ou não, elas encapsulam, né, os modelos. Então, tanto faz se você vai selecionar o 4.5 lá dentro ou o 3.7, porque no final das contas você vai pagar o mesmo tanto. Mas, né, ainda assim, mesmo o 4.5 sendo mais caro e que deveria ser muito melhor, né, não é o que a gente parece estar vendo, né? A gente tá vendo aí o 3.7, que é bem mais barato, pegando em relação a milhões de tokens, né? A 1 milhão de tokens, em relação a 1 milhão de tokens, e ainda assim é melhor para a parte de codificação. Então fica aí já uma chamada para um futuro, talvez, episódio. Ah, com certeza, vamos falar aqui sobre Cursor, com certeza. Mas acho que é isso então, né? Falamos bem as nossas impressões aqui. O GPT 4.5 é um modelo que realmente melhorou bastante, ele tá mais criativo, tá mais natural, tem uma inteligência emocional ali mais acurada, mais apurada e tá alucinando menos, mas tá caro demais. Caro demais. E assim, apesar de você ter falado aí que melhorou muito, eu tenho minhas dúvidas. O muito aí. Melhorou. Ponto. Já o 3.7 da Anthropic é a versão mais inteligente deles até agora. Tem essa funcionalidade que está bem relevante, que é o raciocínio híbrido, né? Do próprio usuário poder regular o quanto que ele quer usar essa profundidade nas respostas. Melhorou em codificação, tá com um preço bem acessível, então acho que tá... Parece que, em relação a código, né, é um bem promissor aí, que todo mundo deveria testar, usar, né, em relação ao código. E que provavelmente, assim, o Copilot, até a última vez que eu tinha visto, ainda não tinha disponibilizado o 3.7. O Copilot hoje, o GitHub Copilot, ele já disponibiliza o 3.5, Sonnet, mas ele ainda não tinha disponibilizado o 3.7, pelo menos até onde eu vi. Mas essas ferramentas aí de codificação também, né? vão, com certeza, né, espero, colocar também esse modelo e provavelmente aí, na comparação, ele vai ser melhor mesmo para codificação. Bom, acho que é isso, gente. Fizemos aqui o nosso react em relação a essas notícias, essas últimas notícias aí do 4.5, do 3.7. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima. Isso, tchau, tchau. Comentem aí se quiserem mais assuntos, deem ideias, sugestões de mais assuntos pra gente. É isso aí. Até a próxima. Pessoal. Tchau, tchau.